A paz do Senhor, sou o pastor Emílio Enklein e estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Lembrando que neste próximo domingo, 31 de outubro de 2021, nós teremos o Dia da Reforma Protestante. É importante passar para seus alunos algumas coisas rapidamente, resumidamente, mas orar, inclusive, de uma forma especial por este dia. O título de nossa lição, nós temos hoje, a lição de número 5, Jesus Cristo e este crucificado. A mensagem do apóstolo. Interessante nós verificarmos isso. O Cristo crucificado, o Cristo ressurreto. E sobre isto iremos falar nesta lição. O texto áureo diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos ou gentios. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e versículo de número 23. A verdade prática de nossa lição: o Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz e a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. Nós temos a nossa leitura bíblica em classe, que deve ser feito com os alunos, o objetivo geral de nossa lição, que é ressaltar que Cristo, que Jesus Cristo e este crucificado é o centro da mensagem cristã. Os objetivos específicos é destacar, elencar e pontuar. Destacar a centralidade da pregação de Paulo, elencar a expressão-chave, ou expressões, eram mais de uma, 3 pelo menos, da doutrina de Paulo, e pontuar os efeitos da mensagem da cruz. Na nossa introdução, nós vimos aqui, Paulo descobriu a verdade sobre o Cristo crucificado e ressurreto. E por isso sua missão de vida foi pregar, pregar e pregar. Pregava aos judeus, pregava aos gentios. Nos dias de Paulo, nem todos acreditavam neste evangelho. Como acreditar na possibilidade de que um homem crucificado seria filho de Deus? Por isso, para os judeus, isto era blasfêmia. E para os gregos, isto era loucura. Para o próprio apóstolo Paulo, antes do encontro com Cristo, isto era inadmissível. Agora transformado e regenerado, Paulo está decidido a fazer de Cristo crucificado a mensagem central de suas pregações. Que nós também possamos fazer das palavras do poeta as nossas. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Nesta lição, veremos o quanto a mensagem da cruz traz impacto na vida espiritual das pessoas. Vamos adiante então. O tópico de número 1. A centralidade da pregação de Paulo. O ministério da pregação e o Cristo crucificado. Paulo tinha certeza de suas pregações. Paulo tinha certeza da ressurreição. O que antes era um absurdo para ele, depois se tornou uma convicção que ninguém o parava. Vamos ver aqui o ministério da pregação e o Cristo glorificado. Quando alguém se converte a Cristo de modo tão radical como Paulo,
passa a sentir um desejo enorme de compartilhar sua experiência com o mundo da época. Com certeza. Sai do rigor do farisaísmo, impactado pela glória de Deus. Seu modo de pensar, seu modo de agir mudou radicalmente. Paulo era um pensador profundo. Sua mente analítica e ágil, e ainda com a unção do Espírito, fez dele o maior teólogo e escritor do Novo Testamento. Paulo não andou fisicamente com Jesus, mas na realidade, o deserto que ele passou, e falamos na lição anterior, foi uma escola superior para ele, treinamento sem igual para este homem, e escolhido ainda desde o ventre de sua mãe, ele não perdeu tempo. Sua pregação inicial foi em Damasco, o lugar aonde ele estava indo para destruir cristãos. Ele começa ali, surpreendeu muita gente, e tudo o que ele afirmava agora, tudo o que ele queria mostrar, era que Jesus era o Filho de Deus. Paulo começou a pregar a tempo e fora de tempo que o Cristo crucificado era o Salvador prometido nas profecias dos antigos profetas de Israel. Esta convicção ardia no seu peito. O segundo subtópico diz assim: a palavra da cruz é a loucura da pregação. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, diz Paulo aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios 1:18. Mas para nós, que somos salvos, é poder de Deus. Analisando o contexto da época, este versículo realmente faz muito sentido. A cruz presente nos julgamentos e condenações dos costumes da época era de fato loucura para alguém pensar que morrendo lá seria o Salvador. Morreu na cruz é o Salvador. Era maldito, não poderia ser Salvador do mundo. Isso é loucura. Para a mentalidade da época, a palavra da cruz constituía-se simplesmente numa afronta para a filosofia da época, para os religiosos da época. Esses opositores entendiam que era uma tolice acreditar que a execução romana numa cruz pudesse ser um modo de salvação de pecadores. A visão da cruz de Cristo não produzia nenhuma atração, senão rejeição, uma vez que a cruz era um instrumento de suplício e morte. Note uma coisa: para os que perecem, diz o texto, para os que perecem, isso é loucura, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. O Evangelho muda pensamentos, muda conceito. Mudou de Paulo, mudou o nosso. O terceiro subtópico diz assim: para os judeus e gregos. Como estávamos já comentando, judeus e gregos diante de um mistério tremendo, o mistério da cruz. O Cristo crucificado, de Paulo aos Coríntios 1:23, era uma pedra de tropeço para os judeus, que esperavam um salvador político. E era loucura para os gregos, gentios, que desprezavam qualquer um que morresse na cruz, que tivesse sido crucificado. Mas a melhor resposta para isso é o que Paulo escreve aos Coríntios na sua primeira epístola, do capítulo 1, versículo 27 ao 29, que diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são,
para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Que tremendo isso! Toda a sabedoria humana representava na mente de Paulo um esforço para responder às necessidades espirituais do homem, mas só Deus, pela sua graça, podia revelar a verdadeira sabedoria para salvar o homem de seus pecados. Por mais inteligente que alguém fosse na época, sem Cristo, sem o Evangelho, não entendia o plano de Deus. Os judeus e gregos, orgulhosos de sua sabedoria e religiosidade, tiveram que descobrir que Cristo crucificado, ou o Cristo crucificado, era a manifestação da sabedoria de Deus. O Evangelho é poderoso para salvar o homem que crê. Logo, os que perecem, a palavra da cruz é loucura, claro. Para nós não, os cristãos, é poder para salvar o ser humano. O tópico de número 2. Expressões-chave na doutrina de Paulo. Há algumas expressões importantes no ministério da pregação do apóstolo, e nós veremos agora. Observe bem estas expressões importantes. Cristo crucificado, Evangelho de Cristo, Cristo ressurreto. Essas três expressões sintetizavam a teologia paulina e até hoje ainda sintetizam. Por quê? Porque elas são a essência do pensamento neotestamentário. Vejamos, Evangelho de Cristo. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, diz Paulo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. A palavra evangelho aparece não apenas nos 4 evangelhos, de Mateus, Marcos, Lucas e João. Aparece também nos escritos de Paulo. O evangelho era um termo central da teologia de Paulo. Não poucas vezes ele cita isso. Várias vezes. Observe bem que das muitas vezes que o Evangelho é citado no Novo Testamento, 54 vezes encontramos nas cartas de Paulo. Evangelho significa boas novas. É um poder divino e dinâmico que atua de maneira sobrenatural e imediata na vida do pecador. Poder, no contexto da evangelização, significa o poder interventor, o poder imediato e instantâneo de Deus na vida do pecador. Vem de forma imbatível, vem de forma impactante. Paulo fala que, pela pregação deste evangelho, se descobre a justiça de Deus, como está escrito, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Que justiça é essa? É a justiça outorgada e concedida, produzida e imputada por Deus ao pecador arrependido. Essa justiça revela-se de fé em fé e significa que é alcançada pela fé nos méritos de Jesus, não nossos. Na cruz do Calvário, Jesus recebeu toda a justiça de Deus em favor do pecador. Ele é a nossa justiça. Por isso, a mensagem do apóstolo Paulo era o evangelho da paz e da justificação perante Deus, o Pai. A outra expressão, a segunda expressão é Cristo crucificado. Esta é a expressão-chave da pregação de Paulo, Cristo crucificado. Mas nós pregamos, olha o que Paulo diz, nós pregamos Cristo crucificado.
Sem dúvida, a centralidade na cruz, na pregação do apóstolo, é caracterizado em sua declaração: nós pregamos Cristo crucificado. Martinho Lutero comparou a teologia da glória, que alguns teólogos preferem chamar de teologia da cruz, uma vez que alguns teólogos relegavam, né, a mensagem da cruz como algo vergonhoso. Era o conceito de alguns teólogos. Ora, a teologia da cruz é aquela na qual Deus revelou o Cristo crucificado. Para Lutero, a cruz não era apenas vergonha, mas, além de ser a base da salvação humana, era a base da autorrevelação divina, na qual se encontrava a verdadeira teologia e o conhecimento de Deus. Se para alguns era um instrumento de maldição, foi um instrumento de salvação para nós. A palavra da cruz, na lógica de Paulo, era um tema dominante na mensagem do Evangelho. O mundo julgava loucura a mensagem do Messias crucificado, mas Paulo afirmava que esta mensagem era a mais sublime, demonstração da sabedoria de Deus. Terceira expressão: Cristo ressurreto. Ele não ficou na cruz, ele não ficou pendurado lá, ele ressuscitou. Que sentido teria pregar o Evangelho de Cristo se ele não tivesse ressuscitado? Que sentido teria? Sem ressurreição, nada teria sentido. Se Cristo tivesse apenas morrido e não tivesse ressuscitado, o Evangelho seria nulo. Mas foi sua ressurreição que anulou por completo o domínio do pecado e propiciou a nossa justificação perante o Senhor. Em vão seria a nossa pregação sobre a morte de Cristo se Deus não os tivesse ressuscitado. Paulo escreve isso em sua primeira carta aos Coríntios 15 e 14. A revelação entre a cruz e o túmulo vazio de Jesus nada mais é a expressão da significância da cruz. É aí que vimos o valor da cruz. Ora, cruz e ressurreição formam uma unidade. Por isso Cristo é proclamado como Cristo crucificado, mas também como Cristo ressurreto. Vamos para o nosso último tópico de nossa lição, uma lição riquíssima: os efeitos da mensagem da cruz. Basicamente, entre linhas, você já entendeu os efeitos desta mensagem. A lição já vem tecendo desde o início. Mas agora vamos ver o efeito que causou também na vida de Paulo. Primeiro, uma vida no poder de Deus. A mensagem da cruz é comparada com como que um dínamos, como um poder que explode dentro do ser humano. Ela é acompanhada por sinais. Recordamos as palavras de Jesus: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, beberão coisas mortíferas, ou se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Interessante isso. É isso que o Evangelho causa nas pessoas. É isso que a mensagem da cruz causa. Por que os sinais e maravilhas eram tão frequentes naqueles dias? Sem segredo algum, o Evangelho era seguido de obediência amorosa e de união. Mais um dos sinais que nós vimos na vida da igreja que dava poder, muitos sinais aconteciam porque havia comunhão e temor entre eles.
Eles levavam a sério a mensagem da cruz. O resultado era salvação, salvação, salvação naqueles dias. O segundo subtópico diz assim: uma vida de humildade. A mensagem da cruz não é para ninguém se orgulhar, ninguém bater no peito e dizer que é melhor. Se o evangelho de Cristo é um evangelho de humildade, seus anunciadores deverão ser humildes. É de Cristo o evangelho, não é de mais ninguém. É de Cristo, não pode ser diferente. Todos quantos anunciam este evangelho deverão contrastar, ir na contramão do orgulho, da altivez do mundo, porque o evangelho é humildade. Um discípulo de Jesus é manso e humilde de coração. Terceiro e último subtópico: uma vida na dependência do Espírito, sem qualquer prepotência. Quanto mais dependente, mais usados seremos. Ao anunciar o Evangelho de Cristo, devemos saber que é somente na dependência do Espírito Santo. É na dependência do Espírito Santo que seremos usados poderosamente na proclamação do Evangelho da cruz. Somos fracos, falhos, limitados? Sim. Só teremos êxitos quando o Espírito Santo estiver na direção. É o Espírito quem manda, é o Espírito quem dirige, é Ele quem age, assim como fez na vida do apóstolo Paulo. Concluímos a nossa lição dizendo: a ideia de que Cristo morreu por nossos pecados está profundamente arraigada na teologia do Novo Testamento. Não se pode pregar sem que o Evangelho seja, sem que Cristo seja a coluna vertebral de nossas mensagens, sem que Cristo seja o meio, seja o centro de nossas mensagens. A mensagem da cruz não pode se perder seu poder atrativo e contundente na mente do pecador. Não desvie a palavra, fale o Evangelho de Cristo. A Igreja de Cristo, antes de ser uma comunidade social, é uma instituição missionária e a sua mensagem é única e singular. Jesus o crucificado, Jesus o ressurreto. A salvação não se concede por mérito algum, senão pela obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário. Esta mensagem traz escândalo para o mundo, mas para nós, não, é poder. Ele salva, cura, liberta o pecador, ao mesmo tempo que nos revela uma vida de poder em Deus, humildade e dependência do Espírito. A mensagem gloriosa da cruz transforma o homem por inteiro. Que Deus abençoe você, professor, ou você, aluno que está assistindo. Que nossa vida possa ser repleta do poder de Deus, dependendo sempre do Senhor e fazendo de forma humilde. Até a próxima lição, se assim Deus o permitir.